Boa noite a todos. Nós estamos estudando um livro da Bíblia que é do profeta Jonas. Na verdade, não é uma profecia, é um livro que vai falar sobre um profeta completamente desobediente a Deus e que resolveu viver longe dele. E nós estamos tratando desse livro para mostrar que Deus ele é bondoso em conceder salvação a todo aquele que crê. E na semana passada eu falei sobre esse amor surpreendente de Deus que visa alcançar aquelas pessoas que ninguém dá nada para eles, marinheiros e ninivitas. O amor alcança a todos, não importa o passado. Deus é um Deus que salva de forma surpreendente. E eu falei que nesse livro aparece no capítulo 1 o contato de Jonas com os marinheiros, que eram gentios, e no capítulo 3 também vai ter o contato de Jonas com os ninivitas, que são os gentios. E no capítulo 2 e 4, nós temos duas orações. Uma primeira oração de arrependimento e a segunda é uma oração de revolta. E hoje nós vamos ver esse segundo capítulo. Na semana passada nós vimos que Jonas, ele resolveu fugir da presença de Deus e ir lá para o fim do mundo, também conhecido como Tarsis, que fica lá na Espanha, a aproximadamente 3.500 quilômetros de distância, para fugir da presença de Deus, o que é praticamente impossível. E hoje nós vamos estudar essa segunda parte do livro, que vai falar sobre uma oração que ele vai fazer no fundo do poço. Esse vai ser o tema da mensagem de hoje. A oração do fundo do poço. Talvez você aí já passou por isso, ou está passando, ou pode passar. O que Deus quer mostrar para a gente quando a gente está nesse lugar? E antes da gente ler o texto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura já desse texto. Abre aí sua Bíblia ou o seu celular no capítulo 2, tá? Vai aí no aplicativos, Bíblia, pode ser qualquer versão. Você tem essa Bíblia no papel aí, também pode ser. Preste atenção, você que não está sem Bíblia, mas preste atenção na história, na oração que ele vai fazer. O texto começa assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, lá no fundo do oceano, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma,
eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nós lemos aqui a Tua palavra e precisamos do Teu Espírito para entender e pedimos que o Senhor aplique essa mensagem em nossa vida, no nosso coração, falando de acordo com a Tua vontade a cada um aqui nessa noite. Esteja guardando esse local, esse ambiente, para que tenhamos sossego, atenção na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que muitos de vocês lembram que lá pelo ano de 2010, um grupo de 33 mineiros, não de Minas Gerais, mas de 33 mineiros que trabalhavam na Minas de São José, lá no Chile, eles estavam a aproximadamente 700 metros de profundidade, estavam ali trabalhando tranquilamente, e de repente, uma rocha enorme se deslocou e fechou a passagem daqueles homens para voltar lá para o nível da terra. Eles estavam 700 metros de profundidade. 33 homens num cubículo assim de 50 metros quadrados. E aqueles homens ficaram ali completamente assim paralisados, porque não tinha como sair. E todos vocês acompanharam que o mundo inteiro acompanhando e as equipes de busca tentando salvar aqueles homens. Começaram a perfurar de um lado, viu que não ia dar certo. Várias pessoas deram ideias, começaram a fazer um outro furo. Só que o tempo estava passando. E aqueles homens ali, com um pouquinho de comida, algumas bolachas, foram comendo aquilo, já estavam ficando fracos. Passa uma semana, 2 semanas, um calor muito grande naquela gruta, e aqueles homens ali. E depois de mais de 60 dias, né, quase 60 dias, eles falaram assim, gente, não tem mais jeito, nós vamos morrer. Muitos ali começaram a escrever cartas para os familiares, e já despedindo, chorando. Só que muitos ali, eles não tinham temor de Deus, não acreditavam em Deus, mas tinha um lá, que quando estava chegando assim, o pessoal já estava assim, sem esperança nenhuma, um deles falou o seguinte, olha, nós estamos aqui, nós estamos perto da morte, mas vamos fazer o seguinte, esse era o cristão do grupo, né? Vamos dar as mãos aqui e vamos clamar a Deus, porque nós não temos mais saída. E eles fizeram essa oração, e quando eles fizeram essa oração, pouco tempo depois eles escutaram um barulho. E pouco tempo depois, a sonda de perfuração chegou no teto daquela gruta. É uma história muito emocionante, o livro é muito interessante vocês lerem, mas o que me chamou a atenção nessa história foi que quando não tinha mais nenhuma esperança, eles clamaram a Deus. E foi uma salvação que tiveram, que encantou o mundo. Cada um que saía daquela mina, o mundo inteiro vibrava. O texto de hoje conta uma história parecida com essa. A história de um homem que
que já estava no fim da vida, no fundo do poço. E o que é fundo do poço? É uma expressão, uma gíria que a gente usa, né? Pode ser um lugar físico. José ficou no fundo de um poço, foi jogado. Davi, muitas vezes, ele ficava escondido nos buracos, fugindo de Saul. A gente vê também que Jeremias foi colocado num poço. Ou seja, um poço, fundo do poço da nossa vida pode ser um lugar físico. Por outro lado, pode ser também um lugar existencial. Sabe assim, quando você está vivendo e depois você percebe assim, aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, aquela solidão, aquele momento que você fala assim, não tem mais jeito. O meu caso assim não tem mais jeito. Eu quero ver também esse fundo do poço, quando a gente conhece a história bíblica, a gente vê que o fundo do poço é muitas vezes um lugar terapêutico. Um lugar que Deus usa para tratar com determinadas pessoas. Algumas pessoas são tementes a Deus e mesmo assim elas passam por situações complicadas. Tem outros que passam por uma situação complicada quando elas fogem da presença de Deus. Nos dois casos, Deus atua. E eu quero contar esse segundo caso aqui para vocês hoje. A gente vê aqui na história, aí, dos versos 2 a 7, ele descreve a sua triste experiência. Do que ele passou quando ele caiu na água. Era jogado de um lado, jogada para o outro, algas. Ai, estou caindo, estou afundando. O que vai acontecer comigo? Ele percebeu que tudo ali estava afundando. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês é que o fundo do poço, no caso aqui de Jonas e nosso também, é que o fundo do poço muitas vezes é um lugar onde somos lapidados. Ele começa assim, no versículo 2 ele fala, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei. Veja bem aqui, ele fala de angústia, ele fala de grito, descrevendo uma pessoa que está passando por uma situação muito complicada. Quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente sente angústia, sente tristeza, e todo mundo passa por isso. Não importa se você é cristão, se você é evangélico, se você é temente a Deus, você passa por essas situações. Às vezes o diabo vai jogar na sua cabeça que não tem jeito, que você fez alguma coisa errada. A gente tem que tomar cuidado com isso e ver o que a palavra de Deus diz. Não só aqui é um lugar onde nós somos lapidados. Você vê que Jonas, agora ele começa a clamar a Deus. Ele não fazia isso. Ele não era um camarada de orar. O que Jonas percebeu também era que essa vida longe de Deus era uma vida cheia de oposições. Ele coloca aqui, ó. Ele vai descrever o que aconteceu com ele quando ele resolveu fugir da presença de Deus. Ele fala assim, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. A pessoa que foge muitas vezes da presença de Deus, ela não vai ter uma vida boa. Ela vai perceber que a vida dela começa a ficar cercada não de água, mas de problemas. As coisas começam a acontecer. As ondas, em ondas, depois outra onda, depois outra onda. Depois as vagas, aquela onda que joga em cima de você.
Às vezes um problema acontece na segunda, na terça tem outro, na quarta tem outro. Parece que aquela semana é daquele jeito. Já passou por isso? Quando acontece tudo na mesma semana? É assim, né? Tudo quebra, carro quebra, celular some e começa a acontecer esse monte de coisa. As águas me cercaram até a alma. Águas cercando. Você percebe que tem alguma coisa acontecendo. O abismo me rodeou. Ele está descrevendo aqui o afogamento dele. As águas enrolaram na minha cabeça. Tudo. Oposição, oposição, oposição. Todos nós passamos por isso. Então a gente vê aqui que a vida que Jonas quis levar, ele experimentou muitas oposições. Mas quem causou toda aquela tempestade? Por trás daquela tempestade tinha um Deus que tinha um propósito naquela tempestade, naquela situação, porque aquele camarada que decidiu fugir da presença de Deus precisava aprender. E essa história não foi escrita para Jonas, foi escrita para a gente. Vocês que participam da igreja, que conhecem a palavra de Deus, não tente fugir da presença de Deus, porque não é o melhor lugar. Vocês vão enfrentar muita dificuldade. Corra para Deus. O salmista falava assim: nas sombras das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ao invés de fugir de Deus, corra para Deus. Porque nós vivemos num mundo caído. O pecado domina todo mundo. O mundo inteiro está destinado ao maligno. Existe um reino das trevas nesse mundo que quer ver o nosso mal. Nós passamos por isso. O apóstolo Paulo passou por isso. Por isso, volte-se para Deus. Porque a vida longe de Deus também é uma vida sem esperança. O salmista, o profeta, ele fala assim: então eu disse, agora ele fala, né? Lançado estou de diante dos teus olhos. Acho que Deus deve ter falado para ele assim: não era isso que você queria? Você não queria fugir da minha presença? Agora ele fala, depois que ele experimentou muita dificuldade, muita luta, lançado estou diante dos teus olhos. Agora ele fala, tornarei porventura, ao ver o teu santo templo. Ele fugiu de Deus, agora ele era muito religioso, né? Será que eu vou voltar na igreja agora? Muitas pessoas, quando fogem de Deus, vivem longe de Deus, depois de muito tempo, fala: Deus, se o Senhor resolver esse meu problema, eu vou para a igreja. O que é interessante nisso é que Deus ainda está de braços abertos para receber a todo mundo, porque Ele é um Deus de amor. Mas não adianta fugir. E ele fala assim, ele precisava aprender que a vida longe de Deus é uma vida onde a pessoa perde a esperança. Tornarei porventura. Será que tem saída para mim? Será que o que eu estou passando... Será que eu vou sair dessa? Acho que não tem jeito. Porque Deus não... Eu estou a 700 metros de profundidade. O maior problema, sabe qual é? É o nosso. O nosso problema é sempre o maior, né? Não, esse aqui não vai. É muito difícil. Ele deixou a presença de Deus e ele sentiu o que é isso, né? Porque o pecado, o que afasta as pessoas de Deus? O que afasta a pessoa de Deus não é tribulação. Tribulação não afasta ninguém de Deus. Dificuldade afasta alguém de Deus? Não. Doença afasta alguém de Deus? Não. Luta afasta alguém de Deus? Não. Essas coisas não afastam a gente de Deus. O que afasta, essas coisas muitas vezes elas nos aproximam mais de Deus.
O que afasta a gente de Deus é o pecado. O erro de achar que você pode viver longe de Deus. Eu sei, gente, que a pessoa que é salva, ela foi selada por Deus. Ela tem a vida eterna. Mas eu sei também que uma pessoa, ela pode deliberadamente resolver viver no pecado. É triste, mas tem essa possibilidade. E ela muitas vezes vai ter que ser lapidada por Deus para poder aprender que ali não é o lugar dela. Primeiro ponto é esse, que é o fundo do poço é um lugar onde é que nós somos lapidados, e Deus precisou colocar ele no ventre do peixe para ele aprender isso. Oh Deus, agora ele está todo voltado, né? Agora, em segundo lugar, o fundo do poço é também um lugar onde nós percebemos a nossa fragilidade. Olha só como que começa o versículo 1. Lembra que ele foi tragado pelo peixe no final do capítulo 1. Foi tragado. No capítulo 2 começa assim: Então, Jonas, aqui vai falar agora que ele, no ventre do peixe, ele fez uma oração. Então Jonas, do ventre do peixe, orou. Quando ele estava ali, aos 49 do segundo tempo, ele já não estava ali, o ácido já estava comendo a pele dele, já estava ficando albino, e naquele momento, aí ele vai orar, ele vai fazer essa oração. É porque quando ele estava ali, ele fala assim: quando dentro em mim desfalecia a minha alma, quando eu estava morrendo, aí eu me lembrei do Senhor. Aí, então Jonas orou. Ele sabia que é só mesmo um milagre. Ele estava na mina, no fundo do poço, e sabia que não tinha outra possibilidade para ele. Então, o texto fala, orou por quê? Porque ele percebeu a sua fragilidade. Percebeu que, ou melhor, ele caiu em si. Ele falou: o quê? Agora eu cheguei aqui no fundo do poço? Gente, o negócio é muito sério. Muitas vezes a pessoa fala: eu vou. Deus fala: então vai, você vai experimentar para ver o que vai dar. Então foi nesse fundo do poço que ele volta aqui para Deus. E porque o fundo do poço parece que é um lugar muito triste, mas é também um lugar de reflexão. Muitas vezes umas pessoas, quando elas estão assim, numa situação muito complicada, elas pensam em Deus. Eu estava falando para um amigo meu ontem que eu já tenho muitas e muitas horas de UTI. Na minha vida de ministério, eu já fui, porque eu tenho a carteirinha, eu posso entrar, eu já vi muita coisa. Sabe qual é uma coisa que eu mais percebi? É que muitas pessoas percebem a fragilidade dela quando estão diante da morte, estão ali na UTI. E é ali que a pessoa cai em si. Um amigo meu estava ali no finalmente, o médico falou para ele: esse aqui não tem mais jeito. Aí ele orou, falou: Deus, se o Senhor me curar, me tirar dessa situação, eu vou te servir. O cara aprontou a vida inteira. Hoje ele é meu amigo no Facebook, coloca versículo, tudo, porque Deus, ele salva, Deus, ele busca. E o fundo do poço é um lugar para a gente parar e pensar. Às vezes você está levando sua vida aí de qualquer jeito, e Deus, ele é soberano sobre o que acontece na sua vida. Ele permite algumas coisas,
grandes e também até o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Ele está tudo sob controle dele. Nada foge do controle de Deus. Até mesmo algumas coisas que a gente não gosta, ele está sob controle. E isso, quando acontece, a gente passa a olhar para cima. Tem gente que tem o nariz empinado, que é muito soberbo, que acha que sabe tudo. Tem hora que Deus fala, olha para cima, me busca. As orações mais profundas que a gente vê na Bíblia foi de Davi. Porque Davi, quando ele estava diante da morte, ele fazia as orações que a gente vê nos Salmos. A história do filho pródigo que vocês conhecem. Ele, pai, passa a grana. E foi, gastou dinheiro. E foi para bordel, gastou dinheiro com mulher, com tudo, aquela coisa. Depois a situação dele ficou preocupada, ele foi comer foi cuidar de porcos. O trabalho mais abominável para um judeu, cuidar de porcos. E ele comia as alfarrobas, que é uma vagem grandão que tem lá em Israel, que é docinha, que pouco come, e tem gente pobre também que come aquilo. E ele estava naquela situação. E o texto fala que o filho caiu em si. Tem pessoas que precisam cair em si, que saber que precisa de Deus. Porque elas tentam levar a vida delas sem Deus. Quando uma pessoa um salva-vida vai salvar uma pessoa que está afogando, já viu a pessoa que está afogando? Ela fica assim, quando o salva-vida chega perto, sabe o que ela faz? Ela tenta afogar o salva-vida também, que ela fica batendo, o cara fala, para, deixa que eu vou te salvar. Precisa parar. Tem gente que é assim. Precisa reconhecer a fragilidade. A gente precisa falar assim, Deus, eu não consigo. Não adianta você ficar remando contra a correnteza. A humildade fala assim, Deus, esse meu problema é assim. Eu estou nessa situação, estou sem emprego, estou com essa dificuldade. Eu preciso da tua ajuda. Eu não tenho. Não é. Às vezes, para a gente conseguir algumas coisas, não depende da nossa capacidade. Não depende da nossa inteligência, não depende da nossa força, depende de Deus agir, quando Deus fala. Então ele teve que aprender isso aqui. Agora, em último lugar aqui, essa experiência de Jonas vai mostrar para ele que o fundo do poço é também um lugar onde nós mais buscamos a Deus. Olha só que interessante esse texto. Então Jonas, do ventre do peixe. Olha só, do ventre do peixe, aí ele orou ao Senhor, seu Deus, e diz, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele respondeu, do ventre do Sheol, do inferno, do fundo do poço, eu gritei. E tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Contudo fizeste subir da sepultura. Ou seja, quando ele estava nessa situação complicada, aí ele buscou a Deus. Quando Jonas saiu da cidade dele e foi lá para o porto de Jope, ele não orou. Quando ele comprou a passagem, ele não orou. Quando ele resolveu fugir da presença de Deus, ele não orou. Quando ele foi para o porão, ele não orou. Quando ele foi dormir, ele não orou. Mas quando ele estava no fundo do poço, ele orou, ele gritou, e ele buscou a Deus. E isso acontece com a gente também. Existem alguns lugares e algumas situações que nós oramos mais, não tem? Por exemplo, quando o médico
você vai ao médico, o médico, você faz o exame, você leva para ele, você nem quer olhar, né? Aí o médico faz assim, olha, que coisa, né? Aí ali a gente, quando o médico dá um diagnóstico, a gente ora. Quando a gente está na UTI, pessoas oram. Um outro momento que as pessoas oram bastante é quando um avião está caindo, né? Aí não tem jeito. É a frase mais dita, né? Meu Deus, está caindo. Arruma um jeito. Ou então quando o carro está derrapando e está vindo a Scania do outro lado, o carro está derrapando, você vai falar, meu Deus, porque é natural da gente buscar a Deus quando a gente está passando por uma situação complicada. Também quando uma pessoa está sem rumo na vida. Isso é bom. É bom. É bom a gente orar, pedir para Deus, colocar diante dele. Eu aconselho vocês a fazerem uma lista de oração para vocês perceberem que Deus responde a oração. Eu tinha uma coinonia lá em Campinas durante 15 anos, e lá muita gente já de idade, né? Eu era o jovenzinho do grupo, e então todo mundo lá fazia os pedidos, né? Então dizia, anotava, tal. E a gente percebia que com o passar do tempo aquelas orações eram respondidas. Deus responde as orações. A gente precisa pedir. Não precisa estar no fundo do poço. A oração fora do poço também é muito legal. Quando você vai para uma montanha, quando você vai para um lugar tranquilo, quando você vai dormir, quando você acorda, quando você está andando, quando você está numa fila, quando você está parado. Deixa o celular de lado um pouco, vai orar. Tem tanta coisa para orar, tanta gente para orar. Gente que está doente, gente que está precisando, gente que está sofrendo. Ora pelos povoados, ora pela nossa igreja, ora pela saúde de todo mundo aqui, da dificuldade. Ore pelo programa que nós vamos ter terça-feira lá em Dionísio, que tanta coisa para ver, tanta coisa que... Ore para Deus tocar no coração do pessoal. É oração. Uma igreja, e as pessoas não precisam de tanta tecnologia, tantas as coisas. Isso é importante, mas a gente precisa de oração. Buscar a Deus em oração. O salmista, ele fala assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A oração não é para você lembrar a Deus o que precisa ser feito, não, porque Ele sabe. A oração é para você aprender que Deus é que está no controle da situação, que aquilo não foge dEle. A oração é para você aprender, você conhecer mais o seu Deus, que esse Deus não é um Deus que está dormindo, que está lá no céu, que está longe aqui, que se dane todo mundo, que essa bagunça toda. Jonas, esse comportamento dele de fugir da presença de Deus, de achar que ele era o bom, e de não querer levar salvação a outras pessoas, isso era, ele dá um nome para isso. Olha que interessante o que ele fala. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. A palavra idolatria, no original aqui, significa vazio, algo que não resolve, que não tem sentido. E quando ajunta com essa palavra vã, significa o vazio do vazio. Viver longe de Deus e achar que você é um deusinho, que você é um poderoso, que você é capaz de resolver sua vida, isso é idolatria. Idolatria não é só adorar uma imagem, um ídolo, é você confiar em você mesmo. Porque você faz o pior do que idolatria, que é adorar você mesmo. Quem é você? Quem somos nós?
gente está com o coraçãozinho da gente batendo aí, de uma hora... Eu tinha um cunhado que, em Belo Horizonte, o cara trabalhava muito na igreja lá da Fonte, o cara fazia tudo, trabalhava o dia inteiro, ele tinha quase 80 anos, trabalhava, fazia tudo. De repente o coração dele, puf, foi para o hospital. E morreu agora, antes de eu sair de casa. A vida é assim. A gente precisa crer, reconhecer a nossa fragilidade e depender mais de Deus. Não confie, não faça dos recursos que Deus te deu um ídolo, que Ele te toma. Não pense que a sua sabedoria é tudo. Não pense que a sua aparência, tudo que você tem, isso aí vai te dar felicidade, isso aí é idolatria. Dentro de igreja tem muita gente idólatra. Idólatra, confiando no materialismo, nas coisas, na capacidade, na aparência. O mundo hoje em dia fala que para você ter sucesso você tem que ter aparência, você tem que ter isso, tem bens materiais. Porque o Facebook, a internet coloca isso. Isso é mentira. As propagandas de bebidas, está todo mundo alegre, mulheres, aquela coisa toda. Só que eles não mostram o outro lado. Alguns anos atrás eles falavam assim, propaganda de cigarro, venha para o mundo de Marlboro. Vai para você ver o que vai acontecer com você. O Wayne McLaren, aquele que fazia o mundo do Marlboro, o cowboy, ele morreu de câncer fazendo propaganda contra o cigarro. Não confie na sua aparência também, achando que eu tenho uma aparência assim, eu vou conseguir alguma coisa. Que nada, de uma hora para outra pode mudar tudo. A gente está num processo, a gente não vai viver aqui para sempre. O nosso corpo envelhece, o nosso carro um dia vai para sucata. São coisas passageiras. Só para terminar. O fundo do poço também é um lugar de salvação. A gente sabe que é um lugar terapêutico, mas também é um lugar de salvação. A gente vê aqui o texto, no último versículo, fala assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou. Aquele fujão, ele foi vomitado. Essa profecia, o livro, é uma sátira que transforma o que é o normal, transforma de cabeça para baixo. Os ninivitas e os marinheiros buscam a Deus, enquanto um profeta de Deus está lá fugindo de Deus. Ele fugiu de Deus e ele queria ir para longe, então ele foi para o fundo do poço. Ele foi salvo por esse submarino que Deus providenciou e ele foi vomitado. É muito interessante essa narrativa. Que é o que... Por que ele foi vomitado? Porque ele já estava com a sentença de morte dele. Deus falou ao peixe. A soberania de Deus se estende sobre os animais. E quando Jonas, ele tinha certeza que sua vida já estava no fim. Mas quando Deus fala, o peixe vomita. Quando Deus fala, o peixe vem, mas o peixe também vomita. Quando Deus fala para o paralítico, anda, o paralítico anda. Quando Deus fala para o cego, enxergue, veja, o cego vê. Quando Deus fala para a tempestade, acalma. Aquilo tudo acalma. Quando Deus fala para o morto, ressuscita, levanta. Deus tira da morte, porque esse nosso Deus é um Deus que é poderoso para ressuscitar mortos, quanto mais resolver os nossos problemas diários. O que Deus quer é que a gente seja pessoas humildes de reconhecer que nós não somos nada, nós somos umas picuinhazinhas de nada que acha que nós somos alguma coisa.
E não importa onde você esteja, você pode estar aí no fundo do poço, passando por dificuldade, por luta. Deus, Ele salva. Deus, Ele... de uma hora para outra, a nossa vida, a gente cai às vezes num buraco, né? Essa semana foi o Robson. Recebe a notícia que a mãe dele está com uma enfermidade muito grave. E de uma hora para outra ele teve que pegar o carro. Zambelli teve que levar ele para Aracaju. No mesmo dia, voltar no mesmo dia. Porque ele precisa estar ali com a mãe dele. Agora, ele sabe que Deus está com ele, que Deus vai conduzir todo esse processo. E para terminar, a gente vê o seguinte: não tente viver longe de Deus. Volte para Deus. Volte, mas fique firme com Deus. Voltar para Deus não significa voltar para a igreja, ficar aqui, bater ponta aqui, não. É você ser íntimo de Deus na sua casa, com Deus, separando tempo para ler a Bíblia. Leia sua Bíblia, ore mais, gaste mais tempo, seja íntimo com Deus. Porque não, o mundo está numa perdição completa. E a gente precisa estar íntimo de Deus. Reconheça a sua fragilidade. Porque quando você reconhece a sua fragilidade, e você enxergue o poço que você está, você vai olhar para cima. 2 homens caíram numa cisterna. Um só via lama, e o outro via estrelas. Porque o outro olhava para cima. Cair não é o problema é ficar deitado. Por isso que um homem disse: cair 7 vezes, levantar 8. Mas levantar sabendo que Deus é quem olha. Agora, o pior poço que tem, o lugar mais complicado desse universo, é quando você está num poço que é afastado de Deus. Você está vivendo uma vida longe de Deus e você ainda não entregou sua vida para Jesus. Esse é o pior poço que tem. Esse é o pior poço. Porque não tem, a salvação é só se você ouvir que tem alguém te chamando e que já jogou uma corda para te salvar. E se você não quer essa salvação, não tem outra. Não tem outra. Vocês precisam, se vocês têm alguém aqui que não entregou a vida para Jesus ainda, precisa entregar, porque nós não sabemos o dia da nossa morte. E essa é a decisão mais importante que a gente toma na nossa vida, a questão de vida ou morte. Você quer essa corda? Você quer receber essa corda? Vamos curvar as nossas cabeças. Talvez você sentiu que Deus falou ao seu coração e que você ainda não entregou sua vida para Jesus aqui. Então, nesse momento, entregue sua vida a Ele em uma oração, falando que você é pecador, que você fala assim: ó Deus, eu preciso da tua ajuda, eu aceito a Jesus como o único Salvador na minha vida, e eu quero te seguir, e eu quero entregar a minha vida em tuas mãos nessa noite. Venha entrar na minha vida, venha me salvar desse abismo que eu estou. Pai, nós agradecemos pela tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado por esse momento aqui no nosso país que nós podemos ainda te louvar. E queremos entregar essa semana em nossas mãos, em tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a caminhar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.